Mateus, capítulo 7. Eu vou continuar exatamente pela última leitura que nós fizemos no domingo passado. Como eu falei para os irmãos, esse domingo a mensagem é uma continuação da mensagem do domingo passado. Mateus 7, versículo 15 a 20. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, o evangelho de Levi. O nome de Mateus era Levi. Ele era coletor de impostos e foi chamado para o ministério do Senhor Jesus no final do primeiro ano do ministério de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Já está ali também no Data Show. Os irmãos acompanham na palavra ou acompanham pelo Data Show. Diz assim a palavra de Deus, 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Sente-se de Bíblia aberta, no nome de Jesus. Queridos, dando continuação à palavra que começou a ser ministrada na semana passada, no culto do domingo passado, com o tema Como Conhecer um Homem de Deus. Foi o tema da mensagem do domingo passado. Eu estou dando continuidade a esse tema, pois no domingo passado eu falei a respeito de uma característica muito fácil de ser identificada num homem de Deus. Quem é homem de Deus, segundo o que eu ensinei e preguei semana passada, ele tem uma personalidade parecida com a do Senhor Jesus Cristo. E uma das principais características dessa personalidade, vocês ainda se lembram qual é? Humildade. Mostrei na semana passada que o Senhor Jesus Cristo é humilde. Nós fizemos a leitura em que o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, mostrando a sua humildade pessoal e nos dando uma lição de humildade. Nós aprendemos, queridos, que todos aqueles que se dizem ou se deixam chamar de homem de Deus ou de mulher de Deus, não podem ter o seu caráter arrogante, orgulhoso, soberbo. Que se você encontrar essas coisas em alguém que quer ter o título de homem de Deus, saiba que você está diante de um hipócrita, de um falso, de um mentiroso, de um falso profeta. E para nós, amados, não estarmos correndo o risco, perigo de cair na malha, nas mãos
dos falsos profetas, nós precisamos conhecer pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela pode identificar quem são os verdadeiros homens de Deus e aqueles que são mentirosos, aqueles que são lobos devoradores, lobos travestidos em pele de cordeiro, em pele de ovelha. E nós aprendemos bastante na semana passada. E hoje eu vou continuar falando a esse respeito. Como é que nós podemos reconhecer um homem de Deus? Como é que nós podemos reconhecer uma mulher de Deus? Porque hoje nós temos homens e mulheres dentro do ministério. Hoje nós temos pastoras, bispas, apóstolas, tá? E não estou dizendo que concordo com essas coisas, eu estou dizendo que tem, tá certo? Eu não encontro base bíblica, respaldo bíblico para essas coisas, mas hoje nós temos, porque muita gente hoje não está mais respeitando o que diz a palavra de Deus. Mas, amados, a questão do falso profeta é tão séria, olha para mim, porque aqueles que forem envolvidos pelas doutrinas, pelos ensinamentos dos falsos doutores, estão correndo risco de se perderem exatamente igual a eles. A palavra de Deus diz que se um cego conduzir e guiar outro cego, cairão os dois no mesmo buraco. Porque é um cego conduzindo outro cego. Isso se refere, queridos, exatamente aos falsos, aos hipócritas, aos fingidos, que querem transparecer uma coisa, mas na verdade não é. Então nós aprendemos que se uma pessoa pode ser pregador do evangelho, pastor, apóstolo, não importa. Se essa pessoa, você não encontra humildade nessa pessoa, essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. Não tem. Pode falar bonito, pode pregar bonito, pode pular, pode gritar, pode rodar, pode cair, pode fazer milagre, não importa. Essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo manifesta em nós a personalidade de Cristo. Vocês estão me entendendo, queridos? E hoje eu quero falar sobre um outro assunto que mostra muito claro a linha divisória de quem é homem de Deus e de quem não é. E você aqui nessa noite, você só sai daqui hoje e se deixa enganar por um falso profeta, por um mentiroso, se você quiser. Se você mesmo aceitar, se você tampar os ouvidos para o que você vai ouvir na palavra, aí o teu sangue, a tua vida é na tua responsabilidade, mas a minha parte eu estou fazendo. Olha para mim. O que eu vou dizer aqui nessa noite, queridos, não tem nada a ver com a nossa vida normal, de nós trabalharmos, de nós ganharmos honestamente o nosso dinheiro, trabalhando de forma honesta. Se alguém estudar, fizer faculdade, fizer curso, ou for um funcionário público, alguém, um bancário, alguém que ganha bem, alguém que trabalha com vendas, ganha bem. O que eu vou falar aqui não tem a ver com isso. Não misture as coisas. Qualquer pessoa que tiver condições de trabalhar honestamente
e ganhar o seu dinheiro, comprar as suas coisas, honestamente ter o seu carro, ter a sua moto, ter a sua casa, não é disso que eu vou tratar aqui nessa noite. Eu vou falar sobre identificar falsos profetas. Eu vou falar de uma coisa chamada avareza. Eu vou falar de ganância. Eu vou falar de amor ao dinheiro. Se qualquer um dos irmãos que estiverem me ouvindo aqui não interprete mal a palavra. Se você, eu estou explicando bem explicado, se você trabalha, se você tem o seu emprego, se você se qualificou, se você estudou, fez curso, fez faculdade, se você tem o seu comércio e você vive honestamente, amém. Deus não é contra quem vive honestamente, quem trabalha e prospera. Você pode prosperar, você pode ser abençoado. Ora, uma pessoa estudou, fez faculdade de medicina, hoje é um médico conceituado, tem o seu consultório, ganha bem, ganha seus 15, 20, 30 mil reais. Essa pessoa não pode ser um crente? Pode. Pode, ele pode ter o carro dele muito bom, pode morar numa casa boa, contanto que ele não seja arrogante, contanto que ele não se esqueçam dos irmãos mais humildes, dos necessitados, de ajudar aqueles que precisam, de ajudar a obra de Deus, de ajudar nas missões, que não queira só para ele, que não deixe o amor ao dinheiro entrar no coração, não faça isso. Mas você pode sim ter a sua vida abençoada, até porque, olha para mim, a vida que nós levamos, a maioria de nós, para muita gente, nós somos ricos. Para aquele povo que está lá na África, passando fome, morrendo de fome, nus, morando em casebres, para aquele povo, nós somos ricos. Nós estamos bem vestidos. Para eles, isso aqui é a igreja de rico. Porque nós temos algumas fotos de algumas pessoas lá na África, e que a igreja, meu Deus do céu, é em cima de troncos, não tem parede, não tem nada, uma humildade total. Para eles, nós somos ricos. Olha como é que eu estou vestido. Eu estou vestido com um paletó bonito, eu tenho um carrinho ali para andar. Então, a nossa condição de vida, para muitos, nós estamos ricos. Se você não sabe, mesmo com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, para quem vive na miséria total, como tem milhões de pessoas no mundo vivendo numa miséria total, nós estamos ricos. Então, eu não estou falando de que nós não podemos possuir nada. Eu não vou falar sobre isso, me entenda. Eu vou falar sobre identificar um falso profeta pelo amor que ele demonstra ao dinheiro, tirando proveito do evangelho. Tirando proveito, tirando dinheiro da igreja, desviando dinheiro do ministério, desviando dinheiro de pregar o evangelho. Está ficando rico com a pregação do evangelho. É contra isso que eu estou pregando. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se você trabalha, se você tem condições, algumas pessoas têm os seus carrinhos financiados, vai pagando devagarinho, né, naquele carnezinho, né? Quase o tamanho de uma Bíblia, pois é. Aí, tem condições, tem a sua motozinha, alguns compraram a sua casa, tem a minha casa, a minha vida. Não estou falando disso. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Honestamente, querido, você pode trabalhar, você pode prosperar, você pode crescer, só não fique arrogante, só não fique soberbo. Se você tiver um pouquinho a mais do que o irmão, lembre-se que nós estamos aqui tudo numa caminhada só para ver se a gente chega no céu. Tá certo? Não tem aqui ninguém maior e nem melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Mesmo que um chega de bicicleta, outro chega numa motoquinha, outro chega num carrinho mais bonito. Somos iguais. Não deixando a
arrogância, altivez entrar no coração. Não estou falando, até porque se eu fosse falar contra você trabalhar e Deus te abençoar, e você abençoar outros irmãos e a obra de Deus, eu estaria sendo hipócrita. Então, para que eu oro no momento do dízimo e da oferta? Para que eu oro para Deus te abençoar? Entenda o que é que eu estou falando. Nós estamos aqui para desmascarar falsos profetas. Pessoas que estão mascaradas, que estão cobertas de capa, querendo ser conhecidos e reconhecidos como homens de Deus, que se nós formos para a palavra os desmascara. A palavra arranca a máscara deles e mostra quem eles são de verdade. E para você não cair nas garras de um desse, você precisa apurar os ouvidos e ouvir a palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. A leitura que nós fizemos já fala sobre isso. Versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas, que chegam até vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pastor, como é que eu sei que o homem que está na minha frente pregando, pastor, como é que eu sei que o pastor fulano, o apóstolo cicrano, como é que eu sei se ele é um homem de Deus de verdade ou não? A Bíblia não te deixa enganado. A Bíblia fala, e nós vamos aprender exatamente. A Bíblia mostra as características de um verdadeiro homem de Deus. A Bíblia dá o perfil do homem de Deus. A doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos, traça o perfil dos homens que podem ser escolhidos para o ministério. A Bíblia traça esse perfil. Qual é o perfil daqueles que são escolhidos para pregar, para ser pastor, para ser presbítero, para ser bispo? Qual é o perfil deles? A Bíblia traça, a Bíblia mostra. Doutrina dos apóstolos. Vamos começar em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. E depois o versículo 8. Você vai conhecer a doutrina apostólica sobre o critério de separar homens para o ministério. Esses homens separados para o ministério, para ser pastores, presbíteros, diáconos, pregadores, tem que estar dentro desse critério apostólico. Não dado ao vinho, não deve ser uma pessoa que gosta de beber bebida alcoólica. Não espancador, não deve ser uma pessoa briguenta, valente. Não cobiçoso, não deve ser uma pessoa que vive cobiçando as coisas alheias. Fulano tem, eu quero também. Isso é cobiça, isso é inveja. E é o que nós vemos no nosso meio pastoral. Os pastores, em boa parte deles, ficam disputando quem fica mais rico, quem compra o carro melhor, o carro mais caro. Ficam perguntando: ei, qual é o carro do fulano? Ah, o carro do fulano agora... Diga aí o nome de um carro bem caro aí. Hein? Land Rover. Ah, e o fulano agora tem uma Land Rover? Vou comprar também. Vou comprar também. Ele não é melhor que eu? Eu vou comprar também. Ai, fulano tem? Eu vou comprar também. Sabe como é o nome disso? Cobiça. Inveja. Aí, para poder, por causa da cobiça e da inveja, olha bem, olha para mim. Inventa alguma coisa na igreja que tome dinheiro do povo. Campanha, coisas. Faz algum movimento
dizendo que é para a igreja, para a obra, para o ministério, para a construção, seja lá para o que for, toma dinheiro do povo de qualquer jeito, mas aquele dinheiro não é para a obra. Aquele dinheiro é para exatamente por causa da cobiça, por causa da inveja, que aquele pastor não está se aguentando de inveja do outro, porque o outro tem um carrão de 200 e 300 mil, e mesmo que ele não esteja em condições de comprar o seu carrão de 200 mil, mas ele tem que arrancar dinheiro da igreja, porque ele tem que ter um carro igual ao outro. Vocês estão me entendendo, irmãos? Será que isso existe? Será que o que eu estou falando está dentro da realidade? Está. Exatamente isso acontece no nosso meio. Cobiça. Mas aí a palavra de Deus está dando as características dos homens que devem ser chamados para o ministério. Não pode ser um homem de cobiça. Não pode ser um homem invejoso, um homem de ganância. Um homem moderado. Não pode ser um homem de contenda, de confusão. Não pode amar o dinheiro, não pode ser avarento. Avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, ama os bens materiais, é apegado com as coisas. Tá certo, irmãos? Muita gente acha que o avarento é o miserável, aquele que não solta nada, a mão é fechada, né? que atravessa uma piscina de 25 metros com um sorrisal na mão e sai do outro lado com ele seco. Não é isso. Avarento é a pessoa que ama o dinheiro, que ama as coisas, que ama os bens, que é capaz de qualquer coisa, que é capaz de enrolar, de mentir, de ameaçar, de fazer qualquer coisa por dinheiro. Esse é o avarento, esse é o ganancioso. E a Bíblia está dizendo que homens avarentos, cobiçosos, gananciosos, não prestam para o ministério. Não prestam para ser pastores. Não presta para dirigir igreja. Se tem algum avarento, ganancioso, cobiçoso, dirigindo igreja ou sendo presidente de ministério, ele não é homem de Deus, ele é lobo vestido de ovelha. Estou falando bem claro aqui. E sei que está sendo gravado, e sei que essa mensagem está indo, que vai para o YouTube, e isso aqui que fique de testemunho para essa geração, que tem voz de Deus falando nesses dias, e que nem todo mundo está conivente, está aceitando essa imoralidade que está por aí, porque o que nós temos nos nossos dias é muito lobo vestido de ovelha com o nome de pastor. Glória a Deus. Versículo 8. Da mesma forma, até os diáconos, ministério, sejam honestos, não seja falador de língua dobre, também não seja bebedor de bebida alcoólica e não seja cobiçoso, ganancioso. Então esse é o critério apostólico. Homens que têm cobiça, homens que amam o dinheiro, homens que são gananciosos, homens que são avarentos, não prestam para ser homens na frente de um ministério. Não prestam. Esse é o critério bíblico. Isso aqui é a doutrina apostólica. Não cobiçoso de torpe ganância. Mas o que é que nós estamos vendo e vivendo no dia de hoje? Exatamente o contrário. Os gananciosos, cobiçosos, avarentos, estão disputando quem fica mais rico às custas da igreja, às custas do ministério, às custas do povo, luxando com os seus carrões, com as suas mansões, com os seus aviões, com as suas viagens para o estrangeiro, com os seus ternos de 10 mil reais, com os seus anéis de 3 mil dólares, com os seus aviões de 12 milhões de dólares, estão por aí.
E porque falam bonito, pregam bonito, se expressam bonito e têm nome e vão para a mídia, prega no rádio, prega na televisão e fala bonito, aí todo mundo é homem de Deus. Ei, igreja, abre o olho, aprenda da palavra. Não é pelo que prega, não é pela aparência, não é pela estampa, é pelo que diz a palavra. Ganancioso, avarento, cobiçoso das coisas materiais, não presta para ministério. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é Bíblia, isso é doutrina apostólica, clara, direta, sem rodeios. Se você for também doutrina apostólica, Tito, carta de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7, depois o versículo 11, depois do 7, Tito, capítulo 1, verso 7, critério bíblico, convém que o bispo seja irrepreensível, dispenseiro da casa do Senhor, que cuida bem da casa de Deus e dos bens de Deus. Não pode ser soberbo, tem que ser humilde, nem iracundo, pessoa zangada, nem bebedor de bebida alcoólica, nem valente espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Está repetindo a mesma coisa, mas é outra carta. Isso é doutrina apostólica. Estão dizendo por aí, olha para mim. Você sabe qual é a desculpa que esses lobos vestidos de ovelha estão dizendo para o povo leigo, povo que não ouve a palavra como vocês estão ouvindo? Eu tenho que ser rico, eles dizem. Eu tenho que ser abençoado financeiramente. Como é que eu vou abençoar a vida de vocês se eu não for abençoado? Ah, ladrão. É um lobo, irmãos. É um falso profeta, meu irmão. Quer dizer que ele, tirando do povo e vivendo no luxo, luxando às custas do dinheiro do povo, é a única forma que ele vai ter para abençoar a vida financeira do povo. Meu querido, não caia nessa mentira, não caia nessa história. Quem abençoa o povo de Deus na vida material não é homem, é Deus. É o Senhor quem abre e quem fecha a porta. É o Senhor quem multiplica, é o Senhor quem ajuda, é o Senhor que faz acontecer. E se Deus não fizer, homem nenhum faz. Não é um cara que mora em mansão. Não é um cara que anda de carro importado de 200, 300 mil. Não é um cara que tem avião. Não é um cara rico que vai colocar a mão na tua cabeça e com isso você vai ser abençoado. Mentira! Isso é mentira! Mas é o que eles dizem. Eu tenho que andar em ternos caros, em carros caros, morar numa mansão. Se eu não tiver prosperidade em mim, como é que eu vou abençoar o povo? 171. Queixo. Mentira dele. Isso é uma forma que ele encontrou de passar a perna no povo, de enganar o povo, de ludibriar o povo. Porque não é isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que quer ter ministério não pode ser cobiçoso e nem ganancioso. Não pode ser apegado com as coisas desse mundo. O povo, a igreja, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua qualificação, até pode, meu irmão, crescer e prosperar com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho e com honestidade. Agora, aquele que foi chamado para o ministério, ele tem que saber que a chamada dele é outra.
Quem é chamado para o ministério tem um chamado ao sofrimento, à renúncia. Glória a Deus. Ele não pode ser ganancioso, porque em lugar nenhum Deus prometeu a pastores riqueza, nem a apóstolo e nem a mais ninguém, ministerialmente. Tito 1:11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. A Bíblia diz assim: tampa a boca desses gananciosos. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, arrancando a capa, a máscara dos falsos profetas. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui é critério bíblico, é palavra de Deus, é doutrina apostólica. Tem na tua Bíblia? Tem. Glória a Deus. Esses homens têm muita raiva desse tipo de mensagem. Tem muita raiva desse tipo de pregação que eu estou dando aqui, porque desmascara eles. Mas a Bíblia diz que eles são lobos vestidos de ovelhas. Alguém tem que arrancar essa capa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ainda tem mais, em 1 Pedro, capítulo 5, verso de 1 a 3. Isso é doutrina apostólica. 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 3. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu, que sou também presbítero com vocês, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, apacentar, fazer a obra de Deus, pregar a palavra, cuidar de pessoas pelo chamado de Deus. E não para tirar proveito, e não para ficar rico, e não para ficar milionário, não tendo torpe ganância, apacenta sem ter ganância. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então aqueles que são gananciosos e que amam o dinheiro e querem ficar rico, não prestam para o ministério. Deu para entender, queridos? Mas infelizmente a maioria já abre ministério com a intenção de tirar proveito e ficar rico. E faz da igreja, do ministério, um negócio, um comércio. E com isso se perdem, porque no céu não tem lugar para lobos, no céu tem lugar para ovelhas. Glória a Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Como é que o rebanho vai seguir o exemplo de um mentiroso? De um cara que pede oferta, que tira dinheiro do povo, dizendo que é para uma coisa e na verdade não é. Dizendo que vai reformar, construir, fazer alguma coisa, algum investimento na obra, e quando todo mundo pensa que não, aparece de carro novo. Hein? Compra mais uma casa, constrói mais uma mansão, compra mais um apartamento, compra sítio e vai só juntando. É um mentiroso, igreja. Nós precisamos arrancar a máscara, a capa desses homens e dessas mulheres. Nós não podemos, queridos, mais ficar à mercê como se fôssemos crianças, sem instrução, sem Bíblia, sem palavra. Não, queridos. Está na hora da igreja crescer, da igreja ficar adulta na fé, e da igreja colocar os pés no chão e dizer: não está escrito, eu não creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Está na hora da gente deixar de ser besta. Está na hora da gente deixar de ser massa de manobra.
de brincadeira na mão desses espertalhões. Está na hora de dizer não, está na hora de um basta. Isso é o que diz a palavra, que o homem de Deus não pode ser ganancioso, não pode ser avarento, e tem que ser o exemplo do rebanho. Mas infelizmente um bocado por aí o exemplo é péssimo, porque mente mais do que o próprio diabo. Porque é um mentiroso. Porque vive enganando, enrolando, roubando a igreja. E esses precisam ser colocados de lado. Amém, meus irmãos? Eu sei que a palavra de Deus diz que multidões seguirão os falsos profetas. Mas você está aqui, ó, num culto de domingo, ouvindo essa instrução. Você só se entrega na mão de um cara desse se você quiser. Você não cai mais não, a não ser que você queira. Você está entendendo, meus filhos? Pastor, mas o senhor pregando desse jeito, o senhor nunca vai poder tirar proveito da igreja. O senhor está pregando contra o senhor mesmo. Então não, meus queridos, eu tenho chamada. Estou aqui por dinheiro não. Se essa aqui por dinheiro eu já tinha desistido. Glória a Deus. Quero cumprir o meu ministério, chegar na presença do Senhor Jesus e entregar para Ele o meu ministério. Amém. Eu sirvo a Deus porque eu amo. Estou atrás do teu dinheiro não. Não quero o teu carro, não quero a tua casa, não quero o teu cartão, não quero o teu talão de cheque. Eu não quero o teu dinheiro e não quero ter mais do que o que eu tenho. Eu não amo dinheiro. Glória a Deus. Tenho uma vida simples. Deus por sua misericórdia me deu uma casinha pequena, 2 quartos, está bom demais. Não quero mais do que o que eu tenho de jeito nenhum. E eu digo isso para Deus aqui em cima do altar, na sua presença, Deus está vendo. Quero cumprir meu ministério, quero pregar a palavra do Senhor até o fim, até o arrebatamento da igreja e pronto. Glória a Deus. E com isso, Deus me dá autoridade para desmascarar esses lobos devoradores vestidos de pele de ovelha. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então vamos continuar arrancando a capa desses homens. Doutrina de Cristo. Nós vimos doutrina dos apóstolos. Agora vamos ver a doutrina de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24. Doutrina de Cristo. Capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde tiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Será que é difícil de entender o que nós acabamos de ler? Não junte tesouros na terra. Aonde é que esses homens que estão ficando milionários com o evangelho, com a igreja, com a palavra, aonde é que esses homens estão colocando essa passagem bíblica? Aonde é? Será que na Bíblia deles não tem? Porque é só acumulando, comprando um carro, 2, 3, aí passa para mais um, aí constrói mansão, aí compra casa de praia, aí compra... Isso não é acumular tesouro na terra? E por que essa palavra não serve para eles? Mas não, eles querem tomar do povo, aí eles leem. Ei, meu irmão, traga para cá, não junte tesouro na terra, deixa que eu junto. Tu não pode não, meu irmão, que é isso? Jesus está voltando. Para que tu quer esse dinheiro guardado no banco? Jesus está voltando, traz para cá. Aí ele junta, o povo não. Não vou nem dizer que isso é coisa de ladrão, vou nem dizer. Vou nem dizer. Continua.
A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está falando de você não ser uma pessoa invejosa, cobiçosa. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, tenebroso. Se a luz que há em ti são trevas, são grandes trevas, então. 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Está na tua Bíblia aí? Tem aí? Tem na minha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar ao outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em algumas traduções aí diz Deus e riquezas. Está entendendo, queridos? No hebraico e na tradução judaica, Mamon representava riqueza, bens materiais. Mas se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, basta entrar na internet, tá? E você consultar a Wikipédia, a enciclopédia da internet. Lá na Wikipédia vai estar dizendo o seguinte: Mamon representa o terceiro pecado entre os 10 mandamentos, cobiça. Mamon é um príncipe do inferno que coloca a avareza no coração das pessoas. E isso eu estou dizendo para vocês, que tem muito homem e mulher que parece que são de Deus, mas tem demônios por trás da vida deles. Espíritos malignos por trás das vidas deles, dirigindo a vida deles em cobiça, em maldade, em inveja, em ganância, tudo doido e apaixonado por dinheiro, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. É mamon, é demônio na vida deles. Vocês estão ouvindo, irmãos? Diga assim: pelo fruto se conhece a árvore. Glória a Deus. Doutrina de Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Doutrina da palavra de Deus. Mateus 19, 16. Olha, acompanha comigo, vê se eu estou falando besteira para você. Eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele, Jesus, lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Que queres, porém, entrar na vida? Guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que é que me falta ainda? Aí Jesus foi no centro do coração dele: tu queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, quando tu estiver pobre, me segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Difícil. E outra vez vos digo, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Palavra do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Logo você entende que esse evangelho pregado aí, chamado teologia da prosperidade, isso não é evangelho de Deus. Isso não é palavra de Deus, isso não é evangelho de Cristo. Isso é outro evangelho, invenção, mentira, anátema. Porque a palavra de Deus é essa que nós estamos vendo aqui. Tá certo? E quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse: vá, venda tudo o que você tem, volte
dê aos pobres e volte. Se fosse hoje, se Jesus fizesse parte dos falsos profetas de hoje, você sabe o que era que aquele jovem teria ouvido naquela oportunidade? Jovem, vem para o meu ministério, pega uma parte do que tu tem e investe no meu ministério, traz para o meu ministério, não precisa dar tudo não, traz 50% e investe no meu ministério. Hoje, aquele jovem hoje ouviria isso da maioria dos pastores. Tem nada não, jovem, tu já está salvo, meu filho, tu guarda os mandamentos, tu já vai entrar no meu ministério pastor. Vem cá, pastor jovem rico. Vai, pega a metade do que tu tem, volta e me entrega. E ainda dizer assim, é o Senhor que está mandando. Estou tendo uma revelação. Escuta aí a palavra do Senhor. Aí dava 2 pulos dessa altura, falava 5 minutos de língua. Tá aí, meu filho, toma aí para ti essa reveladura. Agora traz, besta, o que é teu para mim. Você sabe de quem é que eu estou falando? Eu estou falando dos pastores de hoje, dos ministérios de hoje, dos falsos profetas de hoje. E nós estamos cercados de perto e de longe. E a igreja precisa ouvir isso. Ou não? Precisa ouvir isso, irmãos. Porque a Bíblia diz na leitura que nós fizemos: tenham cuidado com esses falsos profetas, vestidos de ovelha, por dentro lobos, devoradores, só querem devorar a ovelha, tomar a lã da ovelha, comer as carnes da ovelha. Esse povo não é pastor, eles não cuidam de ninguém, não tem amor com ninguém, não dá atenção a ninguém, são arrogantes, são orgulhosos, são soberbos, nariz empinado e não aceitam correção. Dá para identificar, meu irmão, você só cai nas garras de uma criatura dessa se você quiser. E são doidos por dinheiro. O que é que ele tem? É empresário? Opa, traz para cá, vamos marcar um almoço. Quem é candidato que é a prefeito? Rapaz, bota aqui em cima do altar esse político. Não é crente não, mas pode dar a parte do Senhor, viu? Vocês estão entendendo, irmãos? Doido por dinheiro. Tudo apaixonado por riqueza, por dinheiro. Filho sabe de quem? Eles dizem que são filhos de Deus. Na verdade são filhos de Mamon. São filhos de Mamon, servem a Mamon, são doidos por Mamon, trabalham para ele. E a verdade é que nenhum deles prega o que eu estou pregando aqui nessa noite. Procura o evangelho na boca deles. Procura a Bíblia, procura a verdade na boca deles. Você não acha. Sabe por quê? Porque não são pastores, são mercenários. Trabalham por dinheiro. Está aí a palavra do Senhor, doutrina. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15. Eu estou mostrando a Bíblia para vocês. Estou mostrando a palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15. Não vou muito longe não. Disse-lhes na multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Mas ele lhe disse, versículo, cadê? Versículo 14. Mas ele lhes disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E lhes disse: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, do amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Você entendeu, meu irmão? A nossa vida eterna não está ligada a nada aqui
na terra. Se fosse hoje, esse jovem chamou Jesus para ser juiz numa causa. Senhor, manda meu irmão repartir comigo a herança. Se fossem muitos pastores que eu conheço, apóstolos que eu conheço, pastoras e apóstolas, diziam assim: ei rapaz, reparte com teu irmão e comigo também. Ei, eu vou falar com ele para ele repartir contigo, tá bom? Para ele te dar a tua parte. Mas nós, meio a meio, viu? Senão eu não falo com ele não. É o que seria hoje na maioria das igrejas, na maioria dos ministérios. Você se engana se quiser. Você vai ouvir lobo vestido de ovelha se você quiser. Tá certo? Só se você for ganancioso também, se você for avarento também, se você viver cheio de inveja dos outros também, aí sim o teu lugar é do lado de um igual a ti. Mas se você quer servir a Deus de verdade, ouvir a palavra de Deus como ela é, se converter de verdade aqui nessa terra e depois morar no céu, ouve a palavra de Deus que o Senhor está falando nessa noite. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Doutrina de Jesus, Lucas 19, 5-9. Alguém encontrou aí na Bíblia algum apoio para o que estão fazendo por aí? Tem não, né? Então esse povo não é de Deus não, viu, irmão? Lucas capítulo 19, 5-9 diz assim, estou acelerando por causa do tempo. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria, com júbilo. E vendo todos, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era ladrãozinho, cobrador de impostos, desonesto, avarento. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, ele sabia que tinha, restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Não preciso nem explicar, irmãos. Zaqueu era cobrador de impostos, desonesto, avarento, roubava o povo, cobrava mais do que o que era para cobrar, e com isso ele ficou rico. Com a visita do Senhor Jesus na sua casa, ele se arrependeu, ele se converteu. E ele disse: Senhor, eu vou pegar a metade do que eu tenho, que ele sabia que não era honesto, vou dar para os pobres. Se fosse hoje, irmão, a maioria desses pastores, apóstolos, bispos, apóstolos que estão por aí, dizia assim: Zaqueu, ô bênção, tu se converteu, agora investe no meu ministério. Jesus disse isso? Jesus pediu o dinheiro de Zaqueu? Não. Mas se fosse hoje, a maioria dos que eu conheço caía em cima. Sobrava nem a outra parte, deixava o Zaqueu só com as calças, olhe lá. Você está entendendo, meus filhos? Agora compara a Bíblia com a realidade. A Bíblia tem razão? Então vire para o seu irmão e diga assim: irmão, pela palavra, tome cuidado com os falsos profetas. Diga: eles aparecem como ovelhas, mas na verdade são lobos. Olha para mim, qualquer um, pastor, o senhor está no meio? Estou no meio. Qualquer um que estiver usando o evangelho, essa palavra, a palavra de Deus, para tirar proveito, para ficar rico, para ficar milionário, para juntar bens nessa terra, se tornou um falso profeta.
Você entendeu o que eu falei, meus filhos? Qualquer um. E quando essa palavra for divulgada, porque ela vai para o Facebook, ela vai também para o YouTube, onde estão as minhas pregações, tem pastor de longe daqui de perto que vão achar ruim, que vão pular num pé só, que vão se oriçar, que vão gritar, e não sei o quê, porque tem poder, porque tem mídia. Mas eu estou dizendo aqui é para ouvir mesmo, é como testemunho. Se não se arrepender, se não voltar, se não deixar de ser como é, não morra, porque se você morrer, você vai para o inferno. Você me entendeu o que eu falei? Eu estou falando para quem quiser ouvir, eu estou falando para os pastores grandes, eu estou falando para o Bispo Macedo, para o R.R. Soares, eu estou falando para o Valdomiro, eu estou falando para o apóstolo do Ceará, eu estou falando para o pastor Galego aqui pertinho, o pastor Galego e a Galega, que são doidos por dinheiro, dois mentirosos. Vocês estão me entendendo, irmãos? E quer achar ruim, quer falar mal de mim pelo rádio, que fale, mas a verdade está aí, ninguém pode esconder. Se não se arrependerem, o inferno os espera. Vocês estão entendendo, meus filhos? Fica essa voz profética diante dessa geração. Fica esse testemunho diante dessa geração. E aonde essa mensagem for ouvida, está dada testemunho contra essa geração de mentirosos e ladrões, com o nome de pastores. Fica aqui esse testemunho dado, no nome de Jesus. E se alguém gostou, gostou. Se não gostou, deixe de gostar. Ah, pastor, vão acabar com o senhor por aí. Pode falar o que falar. Contra a palavra de Deus não existe argumento, existe mentira. E a mentira já é deles mesmo, porque são filhos de mamon. Pode mentir. São doidos pelo dinheiro mesmo. Então pronto. Os fariseus zombavam de Jesus, porque ele era pobre. Outro dia tinha alguém zombando de mim no rádio, porque eu prego da forma como eu prego aqui, contra a avareza. Zombando! Eu digo, isso não é novo, meu irmão. Esse negócio de ser fariseu vem de longe, faz 2000 anos que existe fariseu. Não é novidade não, isso é coisa antiga. Sabe? Lucas capítulo 16, versículo 13 a 15. Pastor, só não tem medo de falar desse jeito não, meu querido. Eu tenho certeza que o meu nome está no livro da vida. E eles aqui só pode matar o corpo, se Deus deixar. O espírito está guardado com o Senhor, meu nome está lá. Então vou falar e pronto. E acabou esse negócio de estar com um negócio de nhenhenhen. Vamos botar a boca no trombone e pronto. Acabou-se. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz assim, ó. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus, olhe bem, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Não pode servir os dois. E os fariseus que eram o quê? Avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de quem? De Jesus. Porque no entendimento dos fariseus, a prova de que eles eram de Deus era a prosperidade financeira.
E Jesus disse assim: a vida de ninguém consiste está naquilo que possui. Junta tesouro no céu, porque aonde tiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aleluias. Os fariseus zombavam de Jesus, porque Jesus era pobre e pregava contra a avareza. É muito provável que um fariseuzão vai usar um rádio aí para falar, para quebrar, para destruir o pastor Barbosa. Fala, fariseu! Fala, que tu não está sozinho não! É um fariseu. É muito provável. É um pastorzinho que dá valor à pobreza. Eu dou valor à palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. Tem que falar, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém é o dono da verdade e ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de vida de ninguém. Tem que falar a verdade mesmo. O pessoal se acha grande, poderoso, tem político, tem não sei o quê, tem nome, tem dinheiro, mas não tem salvação. Pobre, cego, miserável, nu e barrigudo. Vai mesmo. Vai ver os gritos, os desmaios morrendo do coração no dia que Jesus arrebatar a igreja. E vai ficar aí com os aviões, com as mansões, com as Land Rover, com as contas gordas no banco, vai ficar tudo aí. E a noiva do Cordeiro, lavada, comprada, remida pelo sangue de Jesus, vai-se embora! Vai-se embora dessa terra! Oh, glória! Essa é a minha esperança, a esperança da igreja. Eita, Jesus! Vocês sabiam que a avareza é idolatria? Vocês sabiam? Colossenses 3, 5 e 6. Quem ama o dinheiro adora ídolo. E você sabe quem é que está por trás do ídolo? Demônio. Pouca gente sabe disso. Existe um espírito maligno chamado de Exu Sete Escamas, que trabalha só nessa área, colocando avareza no coração de quem está no ministério. Ele cega o entendimento da pessoa para não entender e não ver a palavra de Deus. Está entendendo, meu irmão? Cada gente aí tentando tirar o algueiro do olho dos outros, tem uma escama no dedo. E a escama é grande. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição. Quem comete prostituição vai para o céu? No céu vai ter prostituto? Impureza, apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é o quê? Idolatria. Já viu algum idólatra no céu? Não. Pelos quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quer saber mais? Efésios 5 e 5. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem na tua Bíblia isso aí? Então eu posso dizer que se não se arrependerem vão para o inferno. O inferno os espera. Vocês estão me entendendo, irmãos? É a palavra que diz, não tem parte, não entra no reino dos céus. No céu não tem idólatra, não tem avarento, não tem ninguém apaixonado por dinheiro lá. Eita Jesus! Qual é o destino final dos avarentos? Última leitura, vamos ler de pé. 2 Pedro capítulo 2. Glória a Deus.
2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Isso é muito claro. E por avareza farão de vós negócio. Igreja, negócio. Ministério, mercadão. Empresa. E pela empresa quer matar, ameaçar, mentir. É empresa. Palavras fingidas farão negócio de vós, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não demora. Estão perdidos, irmãos. Agora, se alguém não quiser concordar com essas palavras, a Bíblia também manda um recado para ele. Você tem direito de não concordar. Quem está me ouvindo aqui, quem vai me ouvir pelo YouTube, quem vai ouvir pelo Facebook, tem direito de não concordar. Mas a Bíblia manda um recado bem claro. Sabe qual é? 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 5. 1 Timóteo. Quer receber não? Recebe não. Recebe o recado de Deus aí. 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 5. Glória a Deus. Bem facinho de entender. 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, não se conforma, não aceita, você sabe o que é que ele é? Soberbo, não sabe de nada, delira em questões e contendas de palavra, dos quais nasce inveja, porfia, blasfemas ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, não conhecem a verdade, não têm a verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. O que é que a Bíblia diz? De novo, sai de perto desses lobos, meu irmão. Abandona esses caras, deixa eles sozinhos. (9 a 11). 1 Timóteo 6, 9 a 11. Ainda naquele mesmo capítulo. (1 Timóteo 6, 9 a 11). Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas, nocivas, submerge os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Estão desviados da fé os que amam o dinheiro. E assim se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Precisa dizer mais alguma coisa? Não? Então vamos adorar e terminar esse culto em nome do Senhor Jesus.
Oh, glória!